Gravar. Beleza. Então, a gente vai começar, então, a falar agora da questão das desigualdades econômicas e regionais. Do mesmo jeito que a população está distribuída de maneira desigual no território, não só do mesmo jeito, na verdade, existe uma relação até em alguns aspectos, né? Que isso vai ter também uma diferenciação no quanto cada região da China vai se desenvolver, como os investimentos vão ser distribuídos pelo país. Isso acaba gerando desigualdades, tá? Dentro do território. Então, vão ter dinâmicas, né, regiões da China que têm uma dinâmica econômica muito mais acentuada do que outras. E aí a gente vai entender um pouquinho por que isso acontece, como que isso funciona. Então, assim, lá em 79, lembra que 79 também foi o ano que criou lá a política do filho único. Lá em 79, o governo chinês também propôs a criação de 4 zonas econômicas especiais, tá? Que é conhecida aí como ZEE. Onde, né, nessas zonas econômicas é permitido que empresas de outros países, então empresas estrangeiras, investissem seus capitais, né, então colocasse dinheiro e tecnologia que poderia estar associado a alguma empresa estatal ou não, empresa estatal da China, né? Então, o governo chinês, nesse momento, ele tomou a decisão de abrir a sua economia para o capital estrangeiro. Claro que quando ele propõe as zonas econômicas especiais, ele está falando o seguinte, e ele propõe no início 4. Falou, nesses pontos do território chinês, onde eu estou observando, onde eu estou tendo algum controle, porque a gente não pode esquecer disso, o Estado na China é muito forte, né? A presença estatal é muito, muito forte. Então, nesse primeiro momento, colocou-se esses 4 pontos do país onde seriam aceitos esses investimentos, onde essa abertura para a economia seria feito, mas o Estado ainda assim estaria presente, acompanhando de certa forma. E esses investimentos poderiam acontecer em empresas que são do Estado chinês ou em empresas privadas, tá? Quando alguma empresa estrangeira resolve investir nessas áreas, né, nessas zonas econômicas especiais, o Estado chinês oferecia ali algumas vantagens, né? Então, era interessante investir nesses pontos, entre elas aí, algumas facilitações na hora de exportar e importar alguns produtos, tá? Isso começou lá em 79. Em 1984, o governo chinês percebeu que aquilo ali podia ser um caminho interessante para o crescimento econômico da China e propôs mais algumas zonas econômicas especiais para que esse investimento estrangeiro continuasse vindo. Então, de 4 zonas, passou para 14, né? 14 zonas econômicas especiais, todas em cidades que estão localizadas no litoral chinês, que daí, de novo, a gente volta naquela ideia de facilitar realmente o escoamento de produção. A gente sabe que muito do que se produz na China é transportado por navio, então, estar próximo ao litoral, próximo ali aos portos da China, facilita bastante esse comércio. Então, em 84 houve essa implementação, aumentaram aí as zonas econômicas especiais, e isso, né, essa abertura ao capital estrangeiro, ao investimento de outros países, acelerou o crescimento da economia chinesa. Isso ajudou muito, né, a China a crescer e se tornar o que ela é hoje. Então, assim, das 10 províncias, e aí aqui, gente, província na China é o equivalente ao nosso estado, tá? Então, dos 10 províncias que estão aí na faixa litorânea, que concentram 37% da população chinesa, é bastante, né? Recebem
80% dos investimentos estrangeiros diretos e são responsáveis por 88% das exportações e 90% das importações. Então, só uma província, que é a província de Guangdong, realiza aí 40% do comércio exterior chinês. Então, o que a gente está falando? Nós estamos falando que aí, nós estamos falando números superiores a 80%. Das trocas comerciais, da exportação e importação do país como um todo, acontece nessas cidades, nessas zonas econômicas especiais. Então, assim, eu estou sempre aqui falando para vocês, a China é a segunda economia do mundo, a China tem um crescimento econômico muito significativo. E é interessante a gente pensar que esse crescimento ele está acontecendo de uma maneira localizada no território chinês, que é justamente nessas cidades mais próximas ao litoral, tá certo? E aí é muito interessante a gente pensar também que um único estado, né, que é a província aí de Guangdong, um único estado é responsável por 40% do comércio exterior da China. É muita coisa, gente. Então, assim, são números que fazem a gente pensar, né, na proporção que esse crescimento econômico teve nessa região da China. Então, aqui dá para a gente localizar, todos esses quadradinhos brancos são as zonas econômicas especiais. Os pontinhos vermelhos são as cidades que estão no litoral, que aceitam receber, né, que podem receber o investimento de outros países, então, investimento externo, né? Toda essa faixa aqui, a faixa do litoral, que é a parte mais moderna da China, que se concentra ali as grandes indústrias, né, e é responsável pela produção industrial. Lembrando, estão perto do litoral e isso facilita o escoamento da produção, tá certo? E aí tem uma coisa importante que a gente vai observar aqui. Essas setinhas escuras que estão dentro do território, saindo, né, do oeste em direção a leste, são aí os movimentos de migração que a gente observa das pessoas, então, que vivem nas zonas rurais ou nas partes mais afastadas do litoral, que buscam, né, migrar para a região litorânea em busca de trabalho e melhores condições de vida. Então, esse crescimento das cidades aí associadas a esses investimentos estrangeiros e ao consequente crescimento econômico fez com que essa região do país se tornasse uma região atrativa. Então, as pessoas queriam sair das zonas rurais da China, por exemplo, e buscar tentar a vida nessas regiões que estão mais desenvolvidas economicamente. Então, existe um fluxo migratório bem intenso da região mais do interior do território chinês em direção ao litoral. Tudo bem até aqui, gente? Tudo. Sim, professora. E também aquela que eu tinha falado de Xangai e Pequim, é as únicas que tem o quadradinho e o pontinho vermelho. Pelo que eu vi, né, professora? Tem um quadradinho e dentro tem um pontinho vermelho. Porque combina duas informações, né? O quadradinho vermelho é um polo industrial econômico e de poder político, né? Quadradinho vermelho não, professora. É um quadradinho pretinho com uma bolinha vermelha dentro. Não, o quadradinho é vermelhinho, de Xangai e de Pequim. Eu vi um quadradinho preto, eu achei que era um quadradinho preto com um pontinho vermelho no meio. O preto não tem nenhum pontinho dentro. Os pretinhos, né, os quadradinhos pretos não tem pontinhos dentro. O que aconteceu? Que, na verdade, tanto Pequim quanto Xangai, eles combinam duas informações, né? Que são polos industriais e são centros de poder econômico e político. E o pontinho vermelho mostra aí que é uma das cidades que são cidades portuárias que estão abertas a receber esse investimento estrangeiro. Então, tanto Pequim quanto Xangai combinam essas duas características. Por isso que é um quadradinho com pontinho dentro. Tá bom? Vamos lá, então.
coisa, né, das pessoas quererem sair do interior da China em direção à parte litorânea, em direção a essas cidades onde ali, porventura, a economia estava se desenvolvendo de uma maneira mais dinâmica, começaram aí a resultar em alguns problemas, né, associados a esse fluxo de pessoas. Primeiro que isso aprofundou as diferenças, né? Então, o investimento ficar ali centralizado nas cidades litorâneas fez com que aquela parte se desenvolvesse muito rápido, enquanto o restante do território chinês seguia passos um pouco mais lentos. E isso também ajudou, né, no processo de internacionalização do mercado chinês, né? Que é a ideia da abertura realmente da economia. Quando a China começa, né, a identificar os primeiros índices de que essa política de abertura da sua economia para o capital estrangeiro começou a funcionar e deu indícios ali de que aquilo seria lucrativo para a China, as pessoas começaram a fazer esse movimento de sair do interior para o litoral. E associado a esse movimento, né, de migrar das zonas rurais para os grandes centros urbanos, a gente conseguiu identificar aí alguns problemas associados, como a falta de moradia. Então, muita gente saía da zona rural, ia para essas cidades, por vezes não tinha onde morar, né, não tinha lugar para receber todas essas pessoas. Então, falta de moradia, problemas aí com a questão do lixo, né? Então, de repente, começou a encher de pessoas naquele lugar e quanto mais gente, maior volume de lixo produzido. Então, dar fim nesse lixo também era um problema. Questão aí de congestionamento, então, muito mais carros nas ruas, então, estava um problema ali de mobilidade urbana. A questão do transporte coletivo, né? Também as cidades precisaram repensar e remodelar aí os seus meios de transporte coletivo. Então, só que num primeiro momento, quando as pessoas começam a ir para lá, essas cidades não estavam preparadas para receber esse monte de gente. Então, eles passaram por uma série de problemas que foram, né, que conforme eles foram surgindo, o Estado foi tentando resolver, né? E esse processo de sair da zona rural em direção às áreas mais urbanizadas é o que a gente chama aí de desruralização. Então, veja, olha o termo, desruralização, que é essa palavrinha bonitinha aqui. Olhando só o termo, gente, o que vocês conseguem... Se vocês só tivessem visto essa palavra, o que vocês pensariam? Teve tanta migração do campo para a cidade que ficou pouca pessoa na parte rural, e aí lá meio que ficou... gerou problemas na parte rural, tipo... porque os trabalhadores todos de lá foram... Todos não, mas foram muitos para a cidade, e aí meio que teve uma desruralização. O Iago estava falando também, né? Pode falar, Iago. Eu ia falar basicamente isso, tipo, que as pessoas que moravam na área rural se deslocaram para a área urbana. E aí, tipo, houve problemas, né, no trabalho, talvez na economia do país também, na gastronomia, podemos dizer, tipo, na comida, né, que, sei lá, tipo, como não tinha tanta pessoa para trabalhar na área rural, porque foram para a área urbana, talvez, tipo, não sei, professora, tipo, eles não conseguiam colher muito, não sei explicar, mas, tipo... Não, eu entendi o que você quer dizer, Iago. É a ideia de que se a mão de obra está saindo do campo em direção, né, às zonas urbanas, quem é que vai produzir a comida? Não, eu entendi o que você está colocando. É que eu estava tentando achar uma palavra, tipo, mais bonitinha, tipo, eu tentei falar gastronomia, mas não... Aí eu achei que... sei lá. É mais ligado à produção do alimento, né? A produção mesmo lá do plantar a comida ou criar o bicho, né? Aí não chega a ser gastronomia, que gastronomia é já quando a gente está cozinhando lá para comer, tá? É assim, gente. A gente
primeira coisa, a gente está falando da maior população do planeta. Eles já não são autossuficientes na produção de alimentos, eles não conseguem produzir comida suficiente para atender Tanto é toda que a eles população. compram normalmente do Brasil, às vezes também, de outros países. Isso, eles compram de alguns países. O Brasil é um dos parceiros, né? Mas também existem países africanos que já estão começando a fornecer alimentos. Os Estados Unidos também vende comida para a China. Então, assim, eles já meio que já precisavam comprar comida de outro lugar. Mas, obviamente, que isso que você levanta é uma realidade, né? A gente está tendo um deslocamento aí de mão de obra, e aí as atividades agrícolas desenvolvidas dentro da China acabam ficando prejudicadas, está correto o pensamento. Então, só para a gente fechar, pensar na palavra realmente, a desruralização, é deixar de ser rural, né? Então, as pessoas trocam essa condição do campo pela condição de estar na cidade. E aí o país precisa se adaptar a essa nova realidade, certo? Bom, aí tem mais um problema que é gerado com esse deslocamento, porque por mais que a economia está ali se desenvolvendo, está tendo investimento, tem um crescimento produtivo, não necessariamente as empresas, né, conseguem absorver toda essa mão de obra que está vindo para as cidades. Então, assim, vem mais gente em busca de trabalho do que a quantidade de trabalho disponível. Quando isso acontece, a gente começa a identificar na China uma ampliação do que a gente chama de trabalho informal, né? Então, por exemplo, mulheres que trabalhavam em atividades rurais e por vezes não conseguem um emprego numa indústria, por exemplo, elas acabam partindo para o trabalho mais informal, como de trabalhar em casa de família, né? Trabalhos domésticos, ou na ideia aí da produção de comida, mas no sentido aí de cozinhar mesmo, né? Não produzir como atividade agrícola. Então, existe essa precarização também, que diferente do que acontece aqui no Brasil, né? O trabalho doméstico, ele não é regulamentado na China, então a pessoa fica, ela não tem, digamos assim, registro na carteira, sabe, para poder exercer essa função. Então, elas trabalham de maneira informal. Então, esse é só um exemplo de outras, de uma situação aí de emprego que acaba caindo nessa ideia da informalidade, que não existe ali, né, o registro em carteira da atividade econômica que a pessoa desenvolve, tá? Porque fica realmente difícil absorver todo mundo que migra em direção às cidades. Então, assim, existe, a partir disso, acaba surgindo uma tensão, né, entre os setores aí organizados de trabalho e esses novos trabalhadores que, por vezes, acabam se sujeitando a algumas condições de trabalho que não são as ideais. Mas uma vez que você está na cidade e precisa sobreviver, às vezes você aceita trabalhar em condições piores para que você tenha um trabalho, né? E aí começa a ter alguns problemas entre quem já trabalhava na indústria, né, e tinha ali uma série de direitos garantidos, e esses novos trabalhadores que começam a abrir mão desses direitos para que eles possam ter trabalho, tá certo? Paulo levantou a mão, pode falar, Paulo. Professora, além do pessoal do interior, essa medida, ela atrai imigrantes também? Na verdade, né, nesse momento a gente está falando de migração interna, tá? Então, é o deslocamento da população chinesa mesmo, tá? Então, nesse momento a gente não fala de pessoas de outros países buscando trabalho na China, tá bom? Ana Caroline, pode falar. Professora, você está me ouvindo? Sim. É que eu tô de fone e tá meio coisa. Na pergunta do Paulo, eu acho que
que, tipo, não tem muito imigrante na China, pelo menos, porque é meio mais fechado e, tipo, é um sistema mais socialista. Entendeu? É isso, professor. Você quer dizer que como, existe uma restrição para receber imigrante? Então, na verdade, Ana, o que está associado ali também é que já tem muita gente ali, né? Tanto que a gente já até conversou a respeito disso, né? Quando a gente falou lá da questão que falta mão de obra agora, que é consequência lá da política do filho único. Aí era fácil, né? Falar, é só trazer gente que quer trabalhar ali para dentro. Mas não é tão simples assim, né? Simplesmente abrir as fronteiras, porque tem muita gente ali. Olha só o que a gente está falando, esse movimento de sair do interior em direção às regiões ali que tinham as fábricas, os investimentos estavam surgindo, já gerou uma série de problemas para acomodar essas pessoas que estavam dentro do próprio país. Imagina abrir para gente de fora chegar ali também. Então, não descarto, acredito que não deva ser tão simples assim pedir um visto para morar na China. Eu acho que eles têm realmente ali uma série de medidas que você tem que atender para poder autorizar sua presença por ali. Mas existem outros problemas também. A China não é um lugar atrativo, né? Não é um lugar que atrai gente. Quantas pessoas vocês já ouviram falar, nossa, eu tenho vontade de morar na China? Sim, eu ia falar isso. Eu nunca vi, tipo, ninguém falando, tipo, ai, meu sonho é ir pra China. Tipo, eu já ouvi gente falando meu sonho é, tipo, ir pro Japão, pra Coreia e tal, mas não... Na verdade, o que mais interessa na China para as pessoas, assim, na minha opinião, é as lojas lá que tem. Tipo assim, o que mais me interessa na China... Já ouvi a loja Shein? Só tem roupa boa e barata. Professora, o que mais me interessa na China é eu não sei se eu moraria lá, não sei muito bem, mas o que mais me interessa lá é que lá tem... eu acho que lá tem bastante tecnologia, é um lugar... Lá parece legal. Mas depois que eu vi um breve documentário sobre uma cidade lá, acho que é bem a própria capital, Pequim, que acho que é até do Netflix, acho que é 74 lugares que podem te matar. Aí parece... Como é que é o nome? Eu vou até anotar. 74 lugares que podem te matar. 74 lugares mais perigosos do mundo. Aí, tipo assim, apareceu Pequim, e lá, tipo assim, aí os caras até falam, uma respirada pode te matar. Porque lá em Pequim, pensa em São Paulo umas 10 vezes pior, não. O céu tudo meio que preto de poluição. Pequim depois disso eu desisti, mas se não fosse pela poluição, eu acho que eu moraria na China. É que assim, é verdade, essa questão da poluição, ela é real, é um problema sério, né? Até aquilo que eu cheguei a comentar com vocês, a questão da China assinar o Acordo de Paris, se comprometendo a diminuir suas emissões de gases de efeito estufa. Isso está totalmente atrelado à questão do crescimento econômico chinês, né? Porque toda essa poluição, ela é decorrente justamente desse processo industrial que é muito intenso. Então, queima-se muito combustível fóssil na China, e aí, consequentemente, a gente tem lá as consequências ambientais, isso daí é natural. Mas é interessante vocês fazerem essas observações, que realmente a gente ouve as pessoas falando, né, que querem migrar para determinados países, mas não é comum a gente ouvir isso da China. No entanto, o que o Paulo falou é verdade. A China ela é um país assim, onde a gente tem observado um desenvolvimento tecnológico bem acentuado, e isso tem duas motivações. Primeiro, a questão realmente do crescimento econômico, e esse crescimento econômico, ele acaba resultando em investimento em pesquisa. Então, o governo chinês, né, o Estado chinês, ele entende que é muito mais interessante ele investir em inovação científica, né, do que insistir em coisas que eles já conhecem
Ele consegue entender isso e sabe que volta economicamente, o retorno disso é muito maior. Além disso, tem a questão do investimento em educação. Não é só na China, quando a gente for falar dos tigres asiáticos, a gente também vai falar disso. Os países asiáticos conseguiram compreender que o investimento em educação, ele é um investimento mais longo, é verdade, é a longo prazo. Eu vou colocar o dinheiro hoje, eu só vou colher os frutos daquele investimento, sei lá, daqui 10 anos. Mas esse fruto, ele é garantido, é certeiro, né? Os tigres asiáticos deixam isso muito claro. Tudo que foi investido em educação volta para o país em forma de lucro. Então, eles conseguiram descobrir aí, né, a fórmula mágica desse crescimento. Professor, Então, a gente observa na China também. Pode falar, Ana. mas também eu acho que tem um problema nesse negócio da educação. Porque porque no Japão, né, tipo, a educação de lá, eu não sei se é a mesma mais ou menos parecida com a da China, mas os jovens se matam, né, professora? Por conta, tipo, da pressão da escola, da pressão de um monte de coisa. Não sei se é por causa disso, mas é o que, tipo, é o que eu, tipo, imagino, que eles se matam por conta da pressão da escola. Então, na verdade, o Japão envolve aí outras como eu posso dizer? Outros aspectos culturais. Existe realmente aí um registro de mortes por suicídio considerável no Japão. Só que é um pouco diferente do que acontece na China. Lá, o Japão ele tem alguns costumes, muito a questão ligada à honra da pessoa, à honra da família, e isso acaba, por vezes, gerando, né, uma cobrança, e essa cobrança acaba resultando nessa situação de tirar a própria vida. Posso estar falando besteira, mas na China a gente não ouve falar tanto desse tipo de coisa, então é um pouco distinto. O que a gente sabe o governo, né, o Estado chinês, ele realmente é muito rígido, né? Ele oferece a estrutura para os seus cidadãos ali estudarem e tudo mais, já pensando que no futuro aquilo ali vai ser retorno financeiro garantido para eles. Então, é rígido sim. Mas, de novo, eles investem sabendo que aquele dinheiro vai voltar para o país. Né? É uma atitude diferente. Vou dar um exemplo, assim, a gente sabe que o governo brasileiro não é um dos mais preocupados com educação no mundo, né? A gente podia um dia conversar só disso e a gente ia conversar pra caramba sobre. Existe, né? Eu não sei dizer para vocês se nesse momento está acontecendo, mas eu acredito que ainda aconteça. Mas existiu muito recentemente um movimento chamado de fuga de cérebros. Então, muita gente se forma, muita gente boa, né, nas suas áreas, o que elas fazem? Quando elas conseguem terminar os estudos, elas identificam que aqui no Brasil não tem lugar para elas trabalharem, porque não existe essa preocupação com o desenvolvimento tecnológico, elas simplesmente vão embora, vão trabalhar em outros lugares. Isso é chamado de fuga de cérebros. Então, assim, não existe, do mesmo jeito que a gente está falando aqui, que os asiáticos conseguiram identificar que isso é interessante, manter essas pessoas ali vai gerar lucro para o próprio país, aqui a gente ainda não faz isso. Então, as pessoas que conseguem estudar mais, que conseguem se especializar, elas acabam indo embora daqui, porque não existe uma preocupação com a produção de ciência nesse país. Então, o desenvolvimento tecnológico aqui, ele acaba ficando limitado, e quem quer trabalhar com isso e que é bom na sua área, acaba indo embora. Então, são coisas que a gente começa a observar, né? Principalmente quando a gente estuda outros países, você fica assim, mas, poxa, por que isso não podia funcionar aqui para a gente também? E aí, quando você começa a entender, você vai ficando pé da vida, para não falar outra coisa, né? Sim. Ô, professor, de tecnologia, de termos agora, e tem até acho que não tem ainda, está demorando, não sei se tem ainda, internet 5G, acho que já tem, né? Então, mas
O 5G, na verdade, ele não chegou no Brasil ainda, né? Tem duas tecnologias aí prontas para ser instaladas, a dos Estados Unidos e a da China. E aqui no Brasil existe, nesse momento, uma disputa meio... que a gente fica assim, ué, não estou entendendo por que estão brigando por causa disso, sobre qual adotar, qual tecnologia adotar, se é a chinesa ou se é a estadunidense. E aí, meus caros, enquanto tiver gente brigando para decidir qual que a gente adota, nós vamos ficando no 3G mesmo, né? Porque enquanto todo mundo está usando 5G por aí, a gente fica aqui chupando o dedo esperando. Então, na China já tem 5G, professora, faz tempo. Já tem, porque eles desenvolveram, Paulo, só por isso. Os caras lá desenvolveram a tecnologia para o 5G funcionar. Mas foi divulgado, tipo, só recentemente, que, tipo, pelo menos esses dias não, acho que mês retrasado, passado, não sei. Eu vi na TV só esse ano que, tipo, estavam tentando fazer uma tecnologia 5G e tal. Foi no início do ano. Então, na real, o que acontece? A discussão do 5G, ela tem pelo menos uns 2 anos. E aqui no Brasil a discussão é essa: qual 5G que a gente vai adotar? O chinês ou o estadunidense? Eu só sei que, de novo, enquanto eles ficam aí, esse ou aquele, a gente fica sem nenhum. A real é essa, nós estamos sem nenhum, chupando o dedo. Enquanto não decidirem sobre qual vai ser adotado, a gente vai se virando com o que a gente tem, né? E a gente sabe que a nossa conexão de internet... A gente fica com a nossa ruim mesmo. É isso que eu ia falar, é uma das piores do mundo, o serviço de internet que é oferecido pra gente. Hora. É só tia Joaquim Poi decidir. Decidir faz assim. Acabou. Né? Alguém podia dar essa dica pro governo federal, né? Tira para o ímpar, faz o que eu iria pensar em, tipo, alguma estratégia, exemplo. Nossa, eu vou pegar como é o nome? A tecnologia da China, porque aí pode ser que eles dêem mais vacina para nós, né? Tipo, que nós não precisamos comprar. Sei lá. Enfim. Ou pensar assim, eu acho que eu vou pegar dos Estados Unidos, porque aí eles vão deixar os brasileiros morar lá também, porque lá precisa de cartão verde, casar com um americano para poder morar lá, gente. Que trabalho. Gente, tem que bolar em alguma estratégia, não é verdade? Gente, tá uma delícia conversar com vocês, mas a aula terminou. Eu vou interromper a gravação e fazer chamada rapidinho, tá bom? Tá bom. Professor. Oi.